Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado à família da fé. Vocês viram ainda há pouco aí na abertura? O abençoado Hélio. Quero mandar um abraço, um beijo no seu coração, tá bom, Hélio? Obrigado por sua participação. O Hélio foi mais um aí que atendeu o nosso pedido. Ele adquiriu o livro e ele fez um depoimento espontâneo, né? Até mesmo isso foi antes de eu convocar a família da fé. E ele foi bastante proativo e mandou para mim. Ele até falou assim, André, bota de novo lá porque eu quero. Enfim, se você também quiser participar, se você já adquiriu o livro, se você já leu o livro, se esse livro acrescentou alguma coisa para você, então o que você deve fazer? Manda para nós um áudio aí, manda para nós um vídeo, fique à vontade, conforme você queira, da maneira que você queira fazer, fique à vontade e nos mande, porque isso vai mostrando as pessoas, né, que talvez não acreditem muito no efeito que esse livro faz. É interessante para todos, para que realmente use ali a palavra, como o abençoado Hélio falou, né? Saquear o inferno ou saquear o engano do sistema religioso, da oposição. Vocês passam a entender que todo esse sistema doutrinário realmente aí é enfermo, né? Eles curvaram o texto bíblico para os homens, né? Sendo que hoje Deus está nos mostrando o contrário. Deus está nos mostrando os próprios textos da Bíblia e pela Bíblia. Inclusive hoje o tema é sobre o milênio. Vamos fazer isso em 3 atos ou 3 capítulos. Então hoje no primeiro ato nós vamos destacar o que significa a expressão 1000 anos. Isso tem que estar bem claro na mente de vocês. No segundo ato, que será em uma segunda parte, eu vou apresentar para vocês quando começou o milênio, que período, né? Quem são os envolvidos neste milênio, né? Por que houve isso? Por que foi necessário acontecer isso aí? E no último ato, no terceiro, eu vou falar do encerramento desse período e trazer também um pouco ali do que aconteceu depois de ter acabado esse tempo. Estamos combinados assim, abençoado? Bom, então é o que eu sempre falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Abençoados, vamos começar essa mensagem mostrando para vocês que há 3 formas de se pensar o milênio do Apocalipse capítulo 20. A primeira maneira são aqueles que creem que o milênio já aconteceu e terminou no ano 70 depois de Cristo, ou seja, antes da vinda de Jesus. Este é o posicionamento desse canal, tá bom? Já há um segundo grupo de pessoas que é bastante numeroso. Eles creem que o milênio ainda acontecerá um dia, em um futuro indeterminado, e antes da vinda de Jesus. Ou seja, aqui eles estão quase 100%. A bem da verdade, o milênio virá antes da vinda de Jesus, né? Segundo o que pensam essas pessoas. Aqui estão quase 100% da cristandade atual. Já existe um terceiro grupo que crê que o milênio começou depois do ano 70 e que se estenderá até uma terceira vinda de Jesus, e Jesus vai vir aí para destruir o mundo todo. E você, meu irmão, qual a sua posição sobre os 1000 anos? O que você pensa sobre isso? Agora, dentre esses 3 grupos, existem os que pensam iguais a nós e creem que esse período já passou e ele não corresponde literalmente a 1000 anos. Essa é uma expressão judaica e é isso que eu vou explicar para vocês. Já no segundo grupo que eu falei, são os que fazem parte do cristianismo tradicional, ou seja, o sistema religioso de regras e doutrinas dos homens, que se caracteriza por pensar que 1000 anos será literalmente 1000 anos. Eles creem que 1000 anos é 1000 anos. E o terceiro grupo que pensam que 1000 anos começou após o ano 70 depois de Cristo, e o milênio corresponde aos dias atuais, ou seja, mais de 1000 anos. Por quê? Porque se você contar do ano 70 até os dias de hoje, já está quase chegando ali por volta de 2000 anos. E sendo que eles creem também nessa terceira vinda aí de Jesus em um futuro indeterminado. Então, como a minha intenção aqui é mostrar o que nós pensamos, eu não vou explicar o que pensam os 2 grupos diferentes de nós, tá bom? Eu vou me ater ao que nós pensamos, tá legal? Agora vamos ao texto. Aonde se encontra, André? Se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. E depois vamos ler lá no versículo 7, que é o encerramento. Aqui é quando começa
o milênio. Tá ali. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Atenção aí que essas 4 figuras que aparecem aí são as mesmas, tá bom? Não são 4, são 1. Lançou-o no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, tá bom? Também é importante, abençoado, determinar ao fim do milênio. Vamos então ao verso que fala sobre o fim do milênio, quando aconteceria, tá ali. Versículo 7, diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Está aí, queridos, o começo do milênio e o final. O começo com a prisão do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E do fim do milênio. Então nós temos aí o tempo determinado para esse milênio. Começaria na prisão de Satanás e o seu fim seria quando ele fosse solto. Estamos entendidos aí quanto ao tempo do milênio, tá bom? E atenção, queridos, anotem isso aí. Esse é o único texto na Bíblia que associa o milênio ao reinado de Cristo. E é importante você saber disto e guardar isto, tá legal? Vamos agora ver alguns fatos sobre Apocalipse antes de prosseguirmos para entender o milênio bíblico, que é o objetivo desse primeiro ato. Vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Abençoados, este livro provavelmente foi escrito ali entre os anos 66 e 68 depois de Cristo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui neste canal onde eu abordei essa data aí com mais propriedade. Eu quero deixar aí nas descrições deste vídeo. Vai lá e confira, tá legal? Então ele foi escrito por João. Apocalipse foi escrito por João quando ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ele foi escrito para os judeus cristãos e mais precisamente os que estavam distante, como o das 7 comunidades da Ásia. Provavelmente deve ser porque aqueles que estavam em Jerusalém, eles já tinham sido alertados na época dos discípulos de Jesus de Nazaré com a sua palavra. E os gentios em volta também através do apóstolo Paulo. Então essas comunidades eram as mais distantes. Talvez seja por isso que foi direcionado o livro de Apocalipse. E essa informação que eu estou falando para você está lá no capítulo 1 de Apocalipse. E o que João fez para que essa informação não se perdesse no caminho? O que João fez? Para que essa mensagem chegasse a seus destinatários. Então, ele usa figuras de linguagem. Ele usa símbolos hebraicos daquela época. Atenção nisto. João usa figuras de linguagem, símbolos da realidade hebraica passada e também daquela época. Nós não podemos encarar, atenção, nós não podemos encarar os textos de Apocalipse como algo literal. Até porque se João fosse literalizar o Apocalipse, atenção, ele não passaria, ou seja, tudo que João escreveu não passaria pela guarda romana, que com certeza o destruiria, por conter informações de alerta para os judeus. Estavam num período de guerra. Tá? Neste período já havia começado a grande tribulação. Tá legal? Então as profecias contidas neste livro são predominantemente simbólicas. Ou seja, as profecias são simbólicas e não literais. Coloca isso na mente, tá bom? Portanto, meus amados irmãos, ao estudarem esse livro, cuidado para não cair no erro do sistema religioso que creem que a Bíblia toda, não somente Apocalipse, é um livro de acontecimentos literais, tá bom? E neste comentário sobre as profecias simbólicas, eu estou incluindo aqui a passagem do milênio também. E existem alguns absurdos em Apocalipse que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 7 ou 10, existe lá uma figura que são gafanhotos
com caras de humanos, dentes de leão, coroas de ouro na cabeça, cabelos como de mulher e caudas como escorpião. Agora tentem imaginar, abençoados queridos, um gafanhoto com todas essas características. Mas é isso que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 9. Bom, nenhuma pessoa em sã consciência tomaria isso de forma literal. Portanto, o Apocalipse é um livro de profecias simbólicas. Por isso, João não pretende, atenção, ao escrever o livro de Apocalipse, que nós pensamos, né? Como pensam hoje os estudantes ignorantes deste livro. João não tinha isso na ideia. João não tinha na ideia que Apocalipse pudesse servir para as outras gerações. Não existia isso na mente de João. Por isso que ele simbolizou dentro da cultura hebraica. Atenção. Então, baseados do ano em que foi escrito o livro de Apocalipse, para quem foi destinado suas mensagens, e saber da linguagem contida neste livro, nós podemos prosseguir para entender finalmente o que é o milênio bíblico. Então, já que falamos que 1000 anos bíblicos não podem ser encarados como 1000 anos, de fato, então o que é o milênio bíblico? João, atenção, João, para dar amplitude ao que estava querendo dizer em relação a 1000 anos, ele fala de um tempo de perfeição e de paz. E o número 1000 é um número bem expressivo, dá uma ideia de perfeição de quantidade. Estão entendendo? Então, 1000 serve para descrever a glória permanente do reino de Cristo. E isso não deve ser tomado de forma literal, como eu falei, porque a Bíblia sempre usou esse número de maneira simbólica. Eu não posso chegar em Apocalipse agora sem todo o contexto bíblico sobre 1000. Ou seja, eu não posso mudar o que a Bíblia, desde o começo, vem dizendo a respeito do número 1000. Eu não posso. Por isso que eu não posso chegar em Apocalipse e imaginar que 1000 anos é 1000 anos. Até porque se trata do mesmo povo. A Bíblia, queridos, é uma história judaica. Desde os primeiros dias. E nestes dias de Apocalipse, eu não posso descontextualizar isto. Estamos entendidos? Estamos aí entendidos? O único que falou diferente na Bíblia toda foi o apóstolo Paulo. E digo mais, sem as epístolas de Paulo, a Bíblia seria uma cartilha judaica. Por que Paulo foi diferente? Porque o ministério de Paulo foi direcionado para os gentios, não para os judeus. Estão entendendo? Então, para não ficar nas minhas palavras, senão isso aqui vai virar um achismo, vamos mostrar na Bíblia 2 passagens onde nós veremos esse simbolismo de maneira clara. Vamos ver isso. É claro que há outras passagens. E uma que é bem conhecida, inclusive pelo povo do sistema religioso, que quando querem nos refutar sobre o tempo da vinda de Jesus, qual é o capítulo e versículo que eles usam? Isso aqui, olha. Coloquei aqui em cima, tá aí. É isso que eles falam. Eles falam, 1 ano para o Senhor. Não, André, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso é uma forma deles nos refutar, né? Mas como nós não vamos falar nessa passagem agora, vou falar na outra mensagem, não faz parte dessa mensagem. Por enquanto, vamos então observar Êxodo capítulo 20, versículo 6. Êxodo capítulo 20, versículo 6, que diz: Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. O texto está dizendo que Deus mostra misericórdia até 1000 gerações, não é isso? Isso quer dizer para você, meu irmão, que você que está me acompanhando nessa mensagem, preste atenção, que quando chegar a 1000ª geração, ou a 1001ª, a 1001ª geração, Deus não fará mais misericórdia? É isso que você está entendendo aí? Claro que não, né? O texto não quer dizer o que ele está dizendo. É preciso interpretar isto. É claro que se passar de 1000 gerações, Deus continuará fazendo misericórdia. Sim ou não? O fato é que a expressão 1000 gerações é uma expressão simbólica e não literal. Vamos ver agora outro exemplo. Se encontra em Salmos, número 84, versículo 10, onde o salmista diz que estar presente no ato do Senhor durante um dia é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Vou colocar o texto aí para a gente ler. Tá aí. E diz: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000,
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Agora eu te faço a seguinte pergunta sobre esse texto aí que está aparecendo para você. Será que o salmista está dizendo que um dia nos atos do Senhor é melhor do que apenas 1000 dias em outro lugar? Se isso é verdade, o salmista então limitou estar nos atos do Senhor. Sim ou não? Limitou. Porque se ele ficar 1001 dia ou um dia a mais em outro lugar, já não valeria ficar mais um dia na casa do Senhor. Não é isso? Nós vamos literalizar isso aí? Então, claro que não foi isso que o salmista quis dizer. Entendendo esse texto literalmente, claro. Então, mais uma vez, a Bíblia está expressando o número 1000 em um sentido simbólico e não literal. Portanto, meus amados irmãos, preste bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. Preste bastante atenção. O número 1000 expressa resultados impressionantes e consequências incríveis de longo alcance. Essa é a ideia da expressão 1000, biblicamente falando. E assim como 1000, existem também outras expressões parecidas com essa. E principalmente no livro de Apocalipse, nós encontramos um monte delas. Então fiquem atentos quando vocês forem estudar ou quando alguém do sistema querer enganar vocês, tá bom? Porque isso eles não conhecem. Depois de todas essas informações, entendemos que o milênio não foi um período de 1000 anos como pensávamos antes. É um período bem determinado. Porque quando João escreveu sobre o milênio, ele estava sob um tempo de perseguições. Porém, houve na história um espaço de tempo antes da destruição do templo, que foi o marco da vinda de Jesus, que foi marcada por grande calmaria. E Paulo falou sobre esse tempo. Vamos ver onde Paulo deixou isso registrado para nós? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo fala de um tempo de paz. Preste atenção, o historiador Flávio Josefo, que eu sempre cito ele aqui nas nossas mensagens, também falou desse tempo de paz. Os relatos que eu vou citar agora de Flávio Josefo estão no seu livro A História dos Hebreus, na página 680, no 6º capítulo. Olha o que Flávio Josefo escreveu nesse tempo de paz que houve em Jerusalém. Está ali. Um profeta de Deus. Deus, que sempre avisa seu povo das desgraças, enviou a Jerusalém 4 anos antes do começo da guerra. Atenção, 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém vivia em plena paz, prosperidade e fartura, a Jesus, filho de Anano, não é Jesus Cristo, tá bom, abençoado? Era um abençoado lá, que era então um simples camponês. Tendo vindo a festa dos tabernáculos, que se celebra todos os anos na cidade, e exclamou: Vós do lado do Oriente, vós do lado do Ocidente, vós do lado dos 4 ventos, vós contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e as recém-casadas, vós contra todo o povo. Dia e noite ele percorria toda a cidade, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, dentro de um tempo de paz, que durou 4 anos, ficava esse abençoado correndo pela cidade lá. E tem até uma história interessante, os abençoados que tem esse livro, procura lá que vocês vão ver a história, né, de que ele foi açoitado e ele não parava de falar, né, e profetizando, né, abençoado. Então nós temos agora uma coerência de tempo para marcarmos o começo do milênio bíblico, marcado por paz. Foram os 4 anos antes do fim daqueles dias. Neste período, Satanás, um homem, e seu ímpeto foi contido. Atenção nessa parte da mensagem. Então nós temos definido aqui um período de tempo que houve paz. O apóstolo Paulo disse que haveria paz antes de vir a destruição.
E segundo o próprio milênio, né, nós cremos no milênio já ocorrido, depois Satanás seria solto e depois tudo seria destruído. Então as coisas estão começando a encaixar. E quem foi esse que foi preso? Apocalipse 14 afirma que foi o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Como nós já vimos nessa passagem, atenção, que Apocalipse é um livro profético que precisa ser entendido com a linguagem que João usou, e João usou muito simbolismo, até porque ele precisava fazer chegar essas informações aos cristãos judeus das 7 comunidades da Ásia. Ele precisou esconder isso principalmente dos romanos. Nós vimos nesta mensagem que 1000 anos bíblicos não quer dizer 1000 anos do tempo que conhecemos, e sim algo para expressar uma perfeição, um fato marcante. E nós determinamos nesta mensagem que foram 4 anos que houve de paz antes do ano 70, 66 a 70. Então, mais ou menos também quando foi escrito o livro de Apocalipse por João na ilha de Pátmos. Então, quem será esse personagem que diz que foi preso? Para que esse período de tempo fosse bom, agradável e perfeito de se viver. Qual o personagem central aí que tem essa ordem de dar paz? É isso que nós vamos ver no segundo ato dessa mensagem, em que estamos abordando o milênio bíblico. Então eu quero te convidar a ficar ligado aí no canal nas próximas mensagens, porque em breve estarei vindo aí com essa segunda parte. Mas fiquem tranquilos aí que eu vou avisar vocês, tá legal? Então estamos encerrando essa mensagem. Espero que tenha ficado claro para vocês as questões referentes ao livro de Apocalipse e suas figuras simbólicas. Se você também quiser emitir a sua opinião nos comentários deste vídeo, fique à vontade, tá bom, queridos? Isso também está nos ajudando, conforme eu falei, ao YouTube identificar que o nosso canal é digno de ser passado também para outras pessoas. É por isso que você deve sempre que puder comentar. Tá legal, queridos? Deixe seu like, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva também em nosso canal. Tá legal? Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.